ele, Jairo Nascimento, já aqui do meu lado. Jairo, uma boa noite para você, boa Páscoa. Obrigado, Carol. Uma boa Páscoa para você também, uma boa noite para vocês. E olha, a rodada de hoje foi cheia de chocolates mesmo, viu? Tanto fora quanto dentro de campo, Carol. Pois é, foi um super domingo, tivemos aí finais dos estaduais no Rio de Janeiro, Jairo Nascimento. Goleada. Goleada. Vamos começar então pelo resultado de uma goleada histórica do Fluminense sobre o Flamengo. O tricolor fez 4-0 no Maracanã. E lembrando que no primeiro jogo o rubro-negro venceu por 2-0. Vamos dar uma olhadinha só nos gols, você vai acompanhar comigo agora. Quem abriu, inclusive, o placar foi o Marcelo, ele que é referência do Fluminense, que chegou para trazer todo um reforço do time, é cria da casa, fez um golaço ali na entrada da área. Depois nós tivemos o segundo gol de Germancano, ele que também marcou o terceiro gol do time, você vai acompanhar com a gente agora, ele aproveitando aí para bater o pênalti, foi o responsável pelo terceiro gol do Fluminense, aproveitou o rebote, foi lá, fez o gol. Depois a gente vai acompanhar o Alexander para fazer o dele, garantir o momento dele nesta final histórica no Maracanã lotado, para desespero do Vitor Pereira, o técnico do Flamengo. O Alexander batendo e fazendo esse golaço que você vai acompanhar agora, muito bem. E por fim o Ayrton Lucas acabou descontando um gol para o Flamengo. O resultado que a gente vai acompanhar agora, a final, é 4-1. Este jogo, gente, foi muito importante para a história do Fernando Diniz, que é o técnico do Fluminense, porque é o primeiro título dele como treinador. Ele era muito questionado por não ter um título, à frente de um time tão grande quanto o Fluminense. Já foi até cotado para a seleção brasileira. Quem defenda ele nesta posição. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você acompanhe agora comigo um pouco da estatística do Vitor Pereira, o técnico do Flamengo, nesses últimos dias, comandando o Flamengo. Ele segue técnico, agora há pouco deu até uma entrevista coletiva, disse que não tem indício da demissão dele. Foi muito questionado para a torcida, que o xingou bastante lá no Maracanã. Quando a gente olha os números, eles não são muito favoráveis. 19 jogos pelo rubro-negro, contando o jogo de hoje. 57% de aproveitamento. O Vitor Pereira tem à frente do Mengão 19 vitórias, 7 derrotas e um empate. Ele disputou 5 títulos pelo Flamengo, perdeu 5. Se a gente contar o tempo que ele ficou à frente do Corinthians, são 9 títulos que ele perdeu no Brasil. O técnico anterior era o Dorival Júnior, que tinha um aproveitamento de 65%. Foi tirado do Flamengo para que fosse colocado o português depois de uma polêmica envolvendo o Corinthians. Portanto, como eu estava trazendo para vocês, os dados não ajudam muito o português, que está sendo bastante questionado, mas agora está rolando a entrevista coletiva logo depois do jogo e, por enquanto, ele continua como técnico do Flamengo. Carol. Agora, teve goleada no Rio de Janeiro, também teve goleada aqui em São Paulo. Teve. O Palmeiras estava entrando em campo com a possibilidade, de talvez nem levantar a taça, porque dependia do seu desempenho dentro de campo. No primeiro jogo, o Água Santa ganhou. Agora foi uma goleada de 4-0. Vamos acompanhar os gols. Dá uma olhadinha só, foi um primeiro tempo assim, gente, avassalador. O Gabriel Menino marcou o primeiro gol no rebote. Ele aproveitou esse rebote aí, fazendo um gol incrível. Ele que chegou em 2020 no profissional do Palmeiras, comemorando bastante. Depois o segundo gol também foi do Gabriel Menino, que aproveitou ali a bola, voando baixo. E marcou o segundo gol do Palmeiras. Aí o terceiro do Verdão vai vir com ele, o Hendrick, a joia palmeirense, que furou a zaga, aproveitou ali e marcou o seu para entrar para a história do Palmeiras. E para fechar esse placar de 4-0, nós vamos acompanhar o gol do Flaco Lopes, que marcou o quarto, do Verdão, com careta e tudo no momento da comemoração. E aproveitou aí para fechar a conta. Palmeiras bicampeão, jogando em casa no Allianz Parque, o 25º título da história do Palmeiras. Carol.
Já fomos para o Rio de Janeiro, já fomos para São Paulo. Vamos agora para Minas Gerais, porque depois de uma semana conturbada, o Atlético confirmou o favoritismo e ficou com a taça de novo, Jairo. Exatamente, está aqui o placar contra o América Mineiro. Foi uma semana difícil para o técnico D, porque teve a estreia na Libertadores, acabou perdendo o jogo, deu uma entrevista coletiva que foi bastante, inclusive, questionada à época, porque ele disse, né, dando indícios de que estava querendo sair do time, depois pediu desculpa. Mas agora está tudo certo. O jogo no Mineirão deu tudo certo. A gente vai acompanhar os gols. Você vai ver que o Hulk marcou 2. O primeiro foi esse gol de pênalti, né? Deu aquela gracinha e tal, mandou para o fundo da rede. Depois, o segundo gol também foi marcado pelo atacante, artilheiro Hulk, que faz toda a diferença. Nesse lance aí com o Zarate, o argentino passa para ele, ele empurra a bola para o fundo do gol. Resultado final, 2-0. Já tinha vantagem da partida da ida e agora tornou-se tetracampeão. Interessante aqui para comemorar, o Hulk estava dando de mamar para a filha no Mineirão, ali que ela foi junto com a mãe e tal. Ele deu uma mamadeira para a menina, comemorando, fazendo muita festa. Gente, o Mineirão estava lotado, viu? Tinha 50 mil pessoas, imagine você, muita gente acompanhando esta partida, que a gente também agora aproveita para você, para dar sequência aqui no que nós estamos mostrando das estatísticas, de tudo aquilo que aconteceu. Eu quero que você acompanhe comigo também que o tetracampeão das Minas Gerais também subiu posições na lista dos times que tem mais estaduais aqui no Brasil. Esse conteúdo é da Itatiaia e também está na página de esportes da CNN. O Galo deixou o Remo do Pará e o Rio Branco do Acre para trás. Eles estavam dividindo ali aquela posição. Agora ele está sozinho, isolado na 4ª posição, entre os que mais têm títulos do Brasil. Na lista a gente tem o ABC do Rio Grande do Norte, que lidera com 57 títulos estaduais. Depois o Bahia com 50 e o paraense, o Paysandu, com 49 títulos. Mais detalhes desse ranking você acompanha na página de esportes do site da CNN. E nós tivemos mais campeões estaduais de norte a sul do Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Acompanhe comigo. No Paranaense, o Atlético Paranaense empatou em 0-0 com o Cascavel. Tinha vantagem do primeiro jogo, portanto, foi campeão. E campeão invicto. No Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense venceu o Goiás em 5-4 nos pênaltis. O Dragão tinha vencido o jogo da ida. Aí o Esmeraldino ganhou esse jogo de hoje por 3-1. Portanto, empatou o saldo de gols, mas acabou perdendo nas penalidades. O Atlético Goianiense é bicampeão. E lá na região norte, o Tocantinópolis foi tricampeão sobre o time capital. Ganhou por 4-3, jogo lá no Tocantins. E para completar, gente, o Botafogo ganhou a Taça Rio. Não é campeonato estadual, mas esse jogo aconteceu nesse domingo. Golaço, viu? Ou melhor, goleada. 5-2 contra o Audax, lá em Volta Redonda. E com isso, o time garantiu vaga para a Copa do Brasil em 2024. Bem, rodamos o Brasil, Jairo, mas também teve futebol internacional em destaque hoje. E sempre quando a gente fala de futebol internacional, a gente quer saber como é que os jogadores brasileiros, eles atuaram em campo. Conta pra gente no campeonato inglês, teve destaque? Teve sim. Hoje, Carol, o Martinelli, o Gabriel Jesus e o Roberto Firmino balançaram as redes num jogo que, apesar do empate, foi emocionante. Vamos dar uma olhadinha na partida entre Liverpool e o Arsenal. A gente começa com o primeiro gol. O Van Dijk tentou cortar a bola na área, mas aí a sobra foi para o Martinelli marcar. Depois o Martinelli de novo, de fora da área, mandou direto para o Gabriel Jesus, que cabeceou para o fundo da rede. Aí o Arsenal já fez a sua parte, depois a recuperação do Liverpool com esse gol que veio do Salah, aproveitando a sobra para marcar. E por fim, o Alexander-Arnold cruzou para o Firmino e pronto. Gol do Arsenal, 2-2. Lembrando que o Arsenal, com esse resultado, é o líder isolado da competição com 73 pontos. São 6 a mais que o vice, o Manchester City. O Arsenal está a 8 partidas consecutivas sem perder no campeonato inglês. Carol, por hoje é só. Ufa, hein, Jairo? Obrigada mais uma vez. Valeu, boa noite.